Vamos para o nosso último bloco do Frente a Frente. Pelo que nós terminamos no bloco passado, o juiz Danilo Campos não acredita muito também na política, não é só na justiça, não. Como é que nós vamos consertar esse país, doutor Danilo, se nós não acreditarmos na justiça e nem nos políticos? Não tem conserto, então. Pois é, eu acho. E nós estamos aí à véspera de uma eleição. É uma eleição que muitas vezes é quase que de carta marcada, né? Quase sempre pode ser uma simples disputa do sujo com o mal lavado. Eu, sinceramente, como cidadão, muitas vezes não sei nem quem votar. Mas isso também é problema meu, né? Agora... Mas quem recebe o Bolsa Família sabe. Esse é o grande problema. Você não sabe em quem votar por causa dessa concepção que você tem da política. Eu também tenho a mesma e também tenho minhas dúvidas. Mas quem recebe o Bolsa Família sabe. Sim, mas então montou-se esquemas para se eleger, tanto numa Câmara Municipal, quanto numa Prefeitura, quanto no governo, em nível federal é a mesma coisa. Restaria a gente confiar, ter uma imprensa livre para denunciar tudo isso. A mim parece que também a imprensa não é muito livre. Então, a saída é difícil. A imprensa hoje, se você for hoje buscar o que tem de independência na imprensa brasileira, é muito pouca coisa. Pois é. A maior se o parte juiz da não é imprensa independente, brasileira o político comprada. não é, e a imprensa é comprada, o sujeito passa a vida inteira sendo um assalariado, um jornalista, por exemplo, no seu caso. Pense você, a frustração da pessoa passar a vida inteira exercendo um cargo por um salário sem poder ter liberdade de falar o que pensa. Eu sempre tive, viu? Pois é, mas você... Eu tô falando, Tanto que eu te falei no início do programa, você pode falar o que você quiser, porque aqui é independente. Pois é, mas nos outros casos, é triste isso. Todo mundo está comprado de alguma forma. Tá, como diz no vulgar, está tudo dominado. Está tudo dominado. A saída é o povo ir para a rua e reclamar de coisas objetivas. Ô Danilo, pelo que eu sei da política mundial, que eu vejo tudo, eu acho que a solução para o problema brasileiro, da política brasileira, é você mexer nas mordomias. Acabar com a mordomia de político. Porque aí, o dia que não tiver essas mordomias loucas que existem, só vai ser político quem tiver espírito público. Igual era antigamente. Eu vivi uma época em que, por exemplo, ser vereador em Montes Claros, a pessoa ia ser por espírito público. Não ganhava nada. Nesse ponto eu concordo absolutamente com você. Nós temos que varrer da política todos esses que estão aí. Mas varrer, acabar com a mordomia na política. Eu acho que o povo tinha que ir para a rua para reclamar, tirar, cortar toda a mordomia do político. Eu não sei por que um político tem que ter mordomia, tem que ter salário. Para que vereador tem que ter salário? Porque eu vejo sempre falar, o salário de deputado estadual é 20 e poucos mil, mas na verdade um deputado ganha 100 mil. Pois é, não, mas está divulgado... Ganha 100 mil como? Fora... são as mordomias. Fora as vantagens indiretas e os gastos que ele tem para se eleger. Se for somar tudo isso, é um rombo de dinheiro fenomenal. O político no Brasil... Então eu acho que se um deputado, por exemplo, ganhasse o que o juiz ganha, e só isso e mais nada... Só isso, tá bom. Estaria muito bem pago, não estaria? Muito bem pago. Mas aí só iria ser candidato a deputado quem tivesse espírito público. Sim. Mas aí o pobre não ia poder ser candidato. Igual era antigamente, né? Porque antigamente era mais ou menos assim. Sim, mas a política é isso. Se não voltasse assim, não tem chance. Nós temos que ir para a rua realmente fazer aquela rebelião contra a mordomia do político. Porque o dia que tirar a mordomia, esses que estão aí vão sair naturalmente, eles vão embora, porque eles estão aí pela mordomia. Eu estava vendo a porgia na internet, um deputado na Suécia, se ele não morar na capital, ele recebe um apartamentozinho de 1 quarto só, com uma cozinhazinha para morar. Entendeu? E um salário que é pouco mais do que o salário mínimo lá da Suécia. Pois é. Quer dizer, esse político só vai ser político por vocação. Por vocação, por espírito público. Justamente. O Brasil tinha que ser assim, ué. Você, por exemplo, já aposentado, tem experiência, tem uma vida, você poderia se dedicar o seu tempo a um cargo público, político, mas você, nesse cenário... Ninguém se mistura, né? Você vai se arriscar? Quem é sério não se mistura. Você vai se misturar com isso que está aí?
Ninguém. Você também não vai, não. De maneira nenhuma, eu não sou idiota. Pois é. Eu tenho dó de amigos meus que têm ilusão com política hoje. Ah, eu vou candidatar porque eu vou fazer diferente. Que fazer diferente? Fazer diferente nesse meio que está aí? Ninguém faz diferente, porque ninguém se elege sem um esquema e sem dinheiro. Até porque aquele ditado é muito correto, que o meio corrompe, né? É. Às vezes o cara entra até bem intencionado, mas se ele continuar bem intencionado, ele é alijado. Não, completamente alijado. Pelos outros. Se você, nós falamos no início, se você é um funcionário público correto, trabalhador, você é alijado. Por aqueles que estão ali só atrás de salário. Se você entra na política com o espírito de falar a verdade, de buscar a verdade, você vai ser alijado. Você também não tem acesso à imprensa, os meios de comunicação de alguma forma estão dominados também. Então é o seguinte, não dá para entrar em política. Então, realmente é uma situação muito difícil, né? Eu tenho hora que eu fico até sem entender. Por exemplo, olha o cara, o presidente nosso do Congresso é o Renan Calheiros. Que todo mundo nesse país sabe o que ele é, mas ele se reelege sempre. Isso também não é pior que o Sarney, não, né? Aí é uma comparação meio difícil da gente fazer, né? Saber qual que é o pior. Agora, um país em que nomes desse tipo mandam no país, como é que nós fazemos? Justamente. Aí eu vou naquela teoria minha, só as eleições é que mudam. Pode não mudar agora para melhor, mas pode mudar para um pouquinho melhor. E nós vamos ter que educar o povo para daqui a 100 anos nós termos um país realmente bem administrado politicamente. Agora, para andar um pouquinho mais rápido, aquelas manifestações lá de trás, se elas tivessem tido um foco... Mas não tinha. Fazer manifestação, mas não saber o que você quer, justamente. Não adianta. Não vale nada. O foco ali devia ser essa questão, tirar a mordomia completa do político. Eu acho que esse é o grande problema da política brasileira. Justamente. O cara já entra na política porque ele sabe que se ele entrar na política ele vai ficar rico. Justamente. Ou vai ficar rico ou vai se ajeitar de alguma forma. A família, o emprego. E geralmente, de alguma forma, são formas espúrias. Sim. Não são formas corretas. Claro. Agora, o país tem uma... Mas aí, doutor Danilo, eu chego àquele... O que eu disse no início. É grande, a justiça tem grande responsabilidade sobre isso. Porque a justiça é o pêndulo, faz parte, ela está no meio aí. E a justiça está completamente desestruturada, desorganizada. Esse caso do mensalão, por exemplo, eu acho que as penas foram muito brandas. Eu acho que quem rouba dinheiro público é pior do que um assassino que mata. Porque o dinheiro público, você está matando as crianças de fome, você está matando as pessoas nos hospitais que não têm a menor condição de atendimento, você está matando as crianças que não podem ir para a escola, você está matando as pessoas que não têm segurança pública. Eu concordo com você. Eu concordo. Então, eu acho que as penas foram muito brandas. Eu concordo, mas tem uma questão pior do que isso. A questão é que os que foram condenados são iguais aos que estão aqui fora sem condenação nenhuma. Então a justiça não pode também crucificar os que foram condenados lá no mensalão, porque o político que não foi condenado está na mesma condição dos que estão lá. Todo mundo se elegeu da mesma forma, com alguma forma de mensalão. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Para encerrar, como é que o senhor gostaria de deixar alguma mensagem, nesse caso seu, específico, lá do tribunal? Sim, eu acho que, graças a Deus, eu não tive o reconhecimento oficial na minha carreira, mas o reconhecimento da opinião pública pelos serviços que eu prestei ao longo desses anos em todas as comarcas pelas quais eu passei, eu acho que eu tive. Então, eu sou muito grato às pessoas, à opinião pública, por esse reconhecimento. Eu vou continuar sendo o mesmo juiz que eu sempre fui, denunciando aquelas coisas que eu sempre denunciei, falando o que eu sempre pensei. Mesmo sendo um juiz hostilizado, como todos podem ver aí, até dentro da carreira. Mas, então, eu não sou absolutamente pessimista. Eu acho que a gente tem saída. A saída para o brasileiro hoje é manifestar. Igual eu estou manifestando, eu acho que as pessoas que também têm consciência deveriam sair à rua e se manifestar.
Com essas palavras finais do Dr. Danilo Campos, nós estamos encerrando esse Frente a Frente e voltando a lembrar mais uma vez aos telespectadores. Nós temos que mudar esse país pelo voto. Ainda que por essa entrevista vocês tenham chegado a falar, mas mudar com o voto como? Nem que mude um pouquinho agora. Nós vamos mudando aos poucos. Nem que demore 100 anos. E a gente eduque o povo, para que o povo aprenda a votar e nós possamos ter administradores realmente capazes de fazer do Brasil uma grande nação. Muito obrigado.